Olá, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós continuamos aqui com o nosso estudo do livro de Atos e nós estamos hoje no capítulo 2, nos trechos do versículo 5 ao versículo de número 13. Vou fazer a leitura. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene. E romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua, em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Porém outros, zombando, diziam: estão embriagados. Bom, muito bem. Ontem nós falamos a respeito de línguas, né? Que esse dom de línguas hoje dentro da igreja acaba dividindo, né, muitas pessoas. E aqui nesta continuidade exatamente nós vamos entender o que estava acontecendo. Quando nós falamos de glossa ontem, de línguas, nós vimos que era um dialeto de um grupo diferente de os idiomas que se falam na Terra. E aqui no versículo 5, nós vamos ver o relato de que ali em Jerusalém, naquele tempo, estavam representadas todas as nações da Terra com seus vários idiomas. Existem alguns estudos que dizem que nesse tempo da festa de Pentecostes reuniam-se geralmente mais de 1 milhão de pessoas em Jerusalém. Portanto, afluíam pessoas de todas as partes da terra ali em Jerusalém. E a Bíblia então dá esta ênfase, diz que estavam em Jerusalém pessoas vindas de todas as nações de debaixo do céu. Isso é importante, este relato, nós entendermos que ali então a Bíblia quer colocar todas as pessoas das nações da terra estavam ali reunidas. Aí entra então no versículo número 6, que quando ouviram aquela voz, aquele barulho, afluiu então muita gente para lá. E aqui há um outro relato interessante que diz assim: cada um os ouvia falar na sua própria língua. Bom, muito bem. Veja bem, nós estamos fazendo um estudo hermenêutico da Bíblia. Nós vimos então ontem, falando de glossa, que era um dialeto pelo dicionário grego. Glossa significa um dialeto que é falado por um grupo, né, que é um dialeto comum a eles. Ou seja, era um dialeto que não havia na terra. Mas aqui diz uma coisa interessante, o versículo 6, que cada um ouvia falar em sua própria língua. Bom, muito bem. Aqui nos parece, então, o seguinte: dá para fazer uma pergunta. O que acontecia? Eles falavam nas línguas da terra ou o Espírito Santo fazia com que as outras pessoas ouvissem nas suas línguas maternas? Esse é um questionamento muito interessante. Porém, hermeneuticamente falando, o que acontece, nos parece aqui, é que eles falavam um dialeto único. E o Espírito Santo traduzia isso. As pessoas ouviam nas suas próprias línguas.
E até porque nos parece exatamente isso, meus irmãos? Nos parece pelo seguinte, porque aqui nós podemos ver exatamente a antítese, o contrário do que aconteceu em Gênesis 11, na Torre de Babel. Essa passagem, ela dá uma resposta à Torre de Babel. Porque lá, se você for ler em Gênesis 11, você vai ver que os homens, ali há o relato dizendo que só havia uma língua na terra. Todos se entendiam. Porém, os homens, eles se tornaram orgulhosos. Eles se tornaram altivos e prepotentes. E eles disseram, vamos construir uma cidade e uma torre para que o nosso nome seja célebre na terra. O que acontece é que logo depois do dilúvio, eles queriam ser mais conhecidos do que Deus, serem maiores do que Deus. Orgulho, não é? E aí então Deus, né, a Trindade ali, confunde as línguas deles, eles não se entendiam mais e então eles tiveram que se espalhar sobre a terra, né? Bom, muito bem, aqui é ao contrário. Aqui Deus traz todos da terra espalhados, né? E agora eles se entendem, mesmo falando línguas diferentes, agora eles se entendem por causa do quê? Por causa da atividade de Deus. Então, isso é uma resposta que aqueles que têm fé falam uma língua única e se entendem. É exatamente isso aqui que está querendo mostrar, né, esta passagem bíblica. Mas aqui eles continuam, porque diz aqui no relato que todos estes que ali estavam, né, no versículo 7 e no versículo 8, dizia, mas eles não são galileus? A gente tem falado a respeito disso. Galileu era um termo, obviamente alguém que tinha nascido na Galileia, mas tinha se tornado um termo jocoso para pessoas que são incultas, que não têm profundidade no conhecimento, ignorantes. Então, eles tinham um preconceito, né, ali de que quem vinha da Galileia eram pessoas incultas, eram pessoas ignorantes, muito simples, que não tinham nada para dar. E de repente, então, Deus traz isso, porque a palavra diz isso, né? Que Deus não escolheu os grandes, mas sim os pequenos, para confundir exatamente a sabedoria humana, né? Então, aqui, esse trecho é muito maravilhoso do que Deus está querendo fazer com a humanidade. E termina aqui no versículo 12, versículo 13, que obviamente não será uma unanimidade. Há um grupo que fica perplexo e quer entender o que quer dizer isso, o que é isso, que quer entender estas maravilhas de Deus, mas também há um grupo que zomba das grandezas de Deus, né? Sabendo que, nos mostrando e revelando que não vai ser uma unanimidade. Isso é este estudo desse trecho que nós temos para hoje. Portanto, entenda isso, meu querido, nessa contextualização que farei agora, é que a fé, os da fé, eles têm uma sua linguagem própria, que é a língua da fé, exatamente isso. Não importa se nós somos brasileiros, australianos, chineses, no Espírito, a fé é comum e a fé nos une, quebrando as barreiras do idioma, as barreiras culturais e tudo mais, porque nós somos um único povo. E nós precisamos, então, entender que o que nos une é a fé e o Espírito Santo do Senhor. Alguns vão zombar, mas outros vão querer crescer. Eu espero que esteja sendo um bom estudo para você. Que Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.